Olá, estudante do quinto ano! Vamos dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa. Para isso, você já deixou seu material todo preparado, devidamente higienizado, assim como as suas mãos, não é mesmo? Eu sou a professora Alessandra e essa é a aula 35 de língua portuguesa. Então, não se esqueça de anotar a data no seu caderno, registrar que é esta aula, a 35 de língua portuguesa. Nós paramos na última aula com a música do Pedrinho. Você se lembra dela? No finalzinho da música ainda, a Luana, que estava tocando violão lá da casa dela, fez um refrão diferente. Você percebeu que no finalzinho tinha uma melodia diferente? Nos remete diretamente ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é mesmo? Aquela música é muito bacana e bem característica do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você percebeu também que a Luana fez lá da casa dela, junto com o Rui que estava cantando? Importante essa mensagem que ela deixa pra gente também, né? Ela estava devidamente protegida usando a máscara dela, fazendo a interpretação da música, e o Rui só estava sem a máscara porque ele precisava cantar. Mas é muito importante a gente tomar todos esses cuidados nesse momento. Bom, nós vamos retomar a letra dessa música, essa letra de canção, para podermos olhar mais de perto para muitos detalhes bem importantes nessa composição. Vamos dar uma olhadinha de perto? Então, olha lá. Pedrinho. Ele imaginava que era rei, soldado, herói, pirata e domador. Era o que queria ser, porque era um sonhador. Ele acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo voador. Via o que queria ver, porque era um sonhador. Você percebeu que a estrutura de cada uma dessas estrofes se repete? Elas são parecidas, não só pelas rimas que são ali utilizadas, mas também pela própria estrutura, que determina um certo ritmo que ajuda na hora de cantar a música, certo? Vamos perceber como essa estrutura se repete ali. Vamos ver? Olha lá, ele imaginava, certo? É o que aparece na próxima estrofe. Ele acreditava. Tem uma rima ali, mas é para manter mais ou menos a estrutura. Então aparece na outra estrofe. Então a melodia vai ser bem parecida. Ele imaginava, depois ele acreditava. Fica parecidinho, certo? Agora a gente vai ver outra sequência de rimas. Olha lá. Domador e sonhador, que na próxima estrofe aparece com voador e novamente sonhador. Então, o que a gente percebe também ali, era o que queria ser e depois via o que queria ver. Também são estruturas parecidas, certo? Então, ele imaginava e era o que queria ser. Depois ele acreditava e via o que queria ver. Você está percebendo quanto é importante a gente olhar de maneira mais profunda para o que o texto nos quer dizer? É uma música, ela traz uma sonoridade, é gostosa, a gente pode só ouvir e se divertir até com ela, mas se nós conhecermos os detalhes, ela fica ainda mais interessante, né? Então vamos ver como é que isso acontece em outras estrofes também, tá? Olha lá. E o pica-pau amarelo, o mundo que escolheu, era assim como um castelo seu. Você viu que eu já deixei destacada a palavra escolheu, porque eu quero que você veja com o que ela rima. Essa partezinha que se repete várias vezes, é um refrãozinho, né? Traz pra gente ali um elemento um pouquinho diferente. Olha lá, escolheu vai rimar com seu. Mas tem uma outra palavra depois, não tem? Tem um é. Perceba que este é um elemento específico da música. Lá, nesse momento, é cantado mais ou menos assim. O mundo que escolheu era assim como um castelo seu. É só para dar
um ritmozinho. A rima mesmo precisa se manter em escolheu e seu. Tudo certo? Conseguimos compreender bem essa parte da rima? Viu também que não é preciso rimar a todo momento, né? A música pode trazer rimas e pode também não trazer. Não é uma obrigatoriedade para esse tipo de texto. Vamos ver aquela estrutura, então, que a gente tinha visto nas duas primeiras estrofes, como é que elas se repetem nas seguintes. Vamos dar uma olhada. Ele viajava, e era trem, submarino, avião, vapor, várias maneiras de viajar. Ia aonde queria ir porque era um sonhador. Ele se encantava, pois no sítio há tanto bicho, mato, fruta e flor. E ele então só quer crescer para o mundo exterior. Conseguiu perceber de novo aquela mesma estrutura? Então, ele imaginava, lembra lá? Agora ele viajava. E ele se encantava. Rima também, né? E a estrutura se mantém. E lembra lá do domador, cavalo voador? Agora a gente tem aqui vapor e flor. Sonhador, flor e exterior. Ali ficou um pouquinho diferente. Lá na estrofe, na primeira que aparece aqui, é porque era um sonhador e depois ele quer crescer para o mundo exterior. Interessante, a gente consegue conhecer algumas das características deste personagem que é o Pedrinho, que era esse menino que sonhava muito e vivia muitas aventuras no sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembre-se de que ele não é um morador do sítio, ele mora na cidade, como se diz, e ele vai ao sítio só para passar férias, passar um longo período de muita aprendizagem também, porque ele aprendia com a vovó, Dona Benta, com a prima Narizinho e com todos os outros personagens que tem lá nesse sítio. Bom, quero que você se lembre também de outra coisa que nós vimos na aula passada, que era a pontuação. Você se lembra do que nós vimos lá? Tinha alguns sinais de pontuação que marcavam a fala dos personagens, certo? Eram os 2 pontos e o travessão. Eu chamei bastante atenção para isso, que tem, além disso, alguns termos, algumas palavras usadas no discurso que nos ajudam a perceber quando é alguém falando e não o narrador contando a história, quando é a fala de algum personagem especificamente. Agora eu quero que você olhe com mais cuidado comigo em mais alguns trechos, ainda da leitura que nós fizemos na aula anterior. Olha lá. No começo, explicou o Narizinho, Emília falava muito atrapalhado e sem propósito. Nós temos aqui sinais que indicam que tem alguém falando. Neste caso, nós temos o travessão. Me ajude a identificar, então. Temos no começo, logo, antes da expressão no começo. Depois, a gente tem ali antes do explicou, Narizinho. E mais uma vez antes da vírgula. Por que isso, gente? Quero que você perceba bem. Olha lá na tela comigo. O primeiro travessão indica que vem a fala da Narizinho. Depois, entre aqueles 2 outros travessões, eu tenho uma explicação do narrador, que está dizendo, inclusive, explicou Narizinho. Ou seja, nesse momento se interrompe a fala da Narizinho. O narrador vai trazer essa informação para a gente. Então, entre os travessões está essa outra explicação, certo? Então, a fala da Narizinho está desde no começo e depois daquela vírgula continua. Emília falava muito atrapalhado e sem propósito. Agora eu quero que você pense assim. O narrador nos trouxe essa informação, dizendo que explicou o Narizinho. Então ele colocou lá, explicou. A palavra explicou nos dá essa indicação de que foi a Narizinho que estava falando. Agora,
Se eu quisesse contar, ou outra pessoa fosse contar o que Narizinho disse naquele momento, como faríamos essa escrita? Já parou para pensar nisso? Quando você quer contar para outra pessoa algo que você ouviu, não é mais a voz dessa pessoa, não é mais a fala dela. É você tentando explicar o que essa pessoa falou. Como é que podemos fazer isso? Vamos fazer juntos. Olha lá. De novo, a gente vai tirar aquele pedaço que está entre os travessões, porque aquilo não faz parte da fala da Narizinho. Quando diz lá, explicou Narizinho. Então, está entre esses travessões que interrompem a fala, certo? Nós vamos tirar esse pedaço. Tiramos esse pedaço. Olha como é que fica. No começo, vírgula, Emília falava muito atrapalhado e sem propósito. Entendido? Mas eu tirei esse pedaço, eu preciso colocá-lo de novo. Onde eu vou colocar? E se eu trouxesse essa informação antes? Olha lá como é que a gente pode fazer. Narizinho explicou. 2 pontos. No começo, Emília falava muito atrapalhada e sem propósito. O que eu precisei colocar agora? Você já percebeu, né? Eu precisei colocar os 2 pontos, que também é um dos sinais que nós vimos na aula anterior, que ajudam a marcar esse tipo de discurso, quando a gente vem introduzir a fala de um personagem. Então, Narizinho explicou. No começo, Emília falava muito atrapalhado e sem propósito. Percebeu como é que a gente faz essa troca? É tranquilo, não é? Você conseguiu perceber bem como mudar esse discurso um pouquinho? Ali a gente já deixou bem claro como a gente pode trocar. Mas ainda é a fala da própria Narizinho. Se eu quiser contar para alguém o que ela falou, eu vou precisar de outro elemento. Eu vou ter que tirar aqueles sinais ali, eu vou ter que tirar esses 2 pontos e o travessão. Mas não é só tirar. Eu tenho que introduzir um outro elemento para marcar que eu estou contando o que outra pessoa falou. Vamos ver como é que fica? Narizinho explicou que Emília falava muito atrapalhado e sem propósito. Você percebeu que além de tirar os sinais de pontuação, eu precisei colocar um outro termo, que mostro para você aqui agora. É o que. Afinal de contas, Narizinho explicou alguma coisa. E o que foi que ela explicou? Ela explicou isso, que Emília falava muito atrapalhada e sem propósito. Então, eu precisei colocar um que ali. E isso marca também que é o discurso da Narizinho. Não tem mais a voz dela, consegue perceber? É diferente de eu dizer, Narizinho explicou. Emília fala muito atrapalhada e sem propósito. E agora eu estou contando. A Narizinho explicou que a Emília falava muito atrapalhada e sem propósito. Consegue perceber a diferença? Eu acho que ficou claro, né? Mas vamos exercitar um pouquinho. E aí a gente consegue perceber como é que a gente pode fazer isso em outros discursos. Vamos olhar esse daqui. Já sei, respondeu a menina incontinente. Uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Lembrou dessa passagem da leitura da aula passada? Porque Narizinho já sabia até qual era o presente que Pedrinho trouxe. Não é? Porque ela já sabia, já conhecia muito bem o primo, já sabia até o que ele ia trazer de presente. Então, tem um pedaço em que ela fala, mas tem uma partezinha em que o narrador coloca de que maneira a Narizinho falou. Então, vamos identificar esse trecho primeiro? Respondeu a menina incontinente. Este pedaço que está separado entre os travessões. Você viu ali como é que ficou? Tem o travessão que indica o início da fala.
Mas tem aquela parte que interrompe também a fala. Um travessão para dizer respondeu a menina incontinente e outro travessão que indica que a fala dela retornou. Então o pedaço que ela falou é: já sei, uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Lembra como a gente fez o exercício anterior? Então vamos tentar lá de novo. Olha lá. Vai ficar assim no começo. Narizinho disse que... E o que era? Ela disse, já sei. Como é que eu vou escrever isso? Narizinho disse que já sabia. Eu tenho que mudar, porque eu estou contando que foi ela que falou, certo? Narizinho disse que já sabia. O que ela já sabia? Ela falou, uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Isso ela disse. Mas agora eu vou contar que ela falou. Então, Narizinho disse que já sabia que era uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Conseguiu perceber que a gente tem que usar de novo esse elemento? Neste caso, novamente, a palavra que. Narizinho disse que... Ela disse que já sabia. E o que ela já sabia? Já sabia que era uma boneca que chora e abre e fecha os olhos. Eu precisei mudar um pouquinho o jeito de falar, porque agora eu que estou contando o que a Narizinho falou. Bom, agora é com você. Quero que a gente pense melhor em como podemos fazer isso. Eu peguei 2 exemplos um pouquinho mais simples para a gente exercitar, para ver se a gente conseguiu entender como é que é esse mecanismo de mudar o discurso, de quando é a fala de um personagem direto e quando é alguém contando o que esse personagem falou, tá? Então, vamos lá. Vou trazer 2 exemplozinhos. Olha lá. E ela aceitou. E a outra? Emília é muito vaidosa e cheia de si. São 2 falas. E eu vou te ajudar a identificar este momento da história para compreender melhor a situação toda. Lembra que a Narizinho comentou que falou para Emília se casar com o Marquês de Rabicó. Pedrinho perguntou se ela aceitou. E a Narizinho respondeu que Emília é muito vaidosa e cheia de si, que ainda estava pensando provavelmente. Então, aquela primeira fala é de quem? É do Pedrinho. É uma pergunta. Olha que importante também. A gente precisa saber disso. E ela aceitou? O Pedrinho fez o quê? Uma pergunta. Então, é bem importante isso. E quem que respondeu? Então, aquela segunda fala é de quem? É da Narizinho. Isso. Então, agora eu vou te deixar um tempinho para você registrar aí no seu material e tentar fazer esse exercício. Eu já volto para a gente poder conferir.
Vamos ver se você começou mais ou menos assim. Olha lá. Pedrinho perguntou se... Veja, nesse caso, eu nem coloquei Pedrinho perguntou o quê. Por que eu fiz diferente? Qual foi a pergunta mesmo do Pedrinho? A pergunta é, ela aceitou? Agora, como é que eu vou escrever isso? Pedrinho perguntou que ela aceitou? Não combina, né? Ele perguntou se ela aceitou. Porque quando a gente está usando ali, ela perguntou se ia acontecer isso. Nesse caso, a gente usou outra palavra diferente. Você tinha pensado nisso? Se você não pensou, tenho certeza que você pensou ali no que e achou que estava meio estranho, não é? Ficou mesmo. Agora, Narizinho comentou que... E aí vem a resposta da Narizinho. Narizinho, agora a gente pode usar o que? Tranquilamente. Narizinho comentou o que? Ou ela pode não ter comentado, ela pode ter dito. Narizinho disse que, sem problema, né? A gente pode usar outras possibilidades, desde que a gente consiga transmitir a mensagem, certo? Então, vamos ver como é que ficaria. Se você não tinha pensado nesses começos, agora você já sabe como que a gente vai fazer. Então, olha lá como é que ficaria esse discurso agora se a gente contasse para alguém o que os dois conversaram. Pedrinho perguntou se ela aceitou. E Narizinho disse que Emília é muito vaidosa e cheia de si. Pense, se você tiver colocado assim, Pedrinho perguntou se Emília aceitou, também está correto. E Narizinho disse que ela é muito vaidosa, também não tem problema. O importante é que em algum momento a gente diga que é da Emília que eles estão falando, para o discurso ficar completo, para a mensagem poder ser transmitida adequadamente. Senão a gente não sabe de quem estamos falando, não é mesmo? Então, ficou assim. Pedrinho perguntou se a Emília tinha aceitado aquele pedido de casamento. E Narizinho respondeu que a Emília, essa boneca, é muito vaidosa e cheia de si. Então, por isso ela estava pensando ainda. Bom, se estamos falando disso, eu agora vou te fazer um convite para a gente voltar para as reinações de Narizinho. E vai ter um pedido de casamento. De quem será? Como que vai acontecer esse pedido de casamento? Ah, bem importante, eu quero que você preste atenção na Emília nesse momento. Lembra que ela já tinha até dito que ela já era uma condessa, que ela era uma condessa de 3 estrelinhas? Ela deu esse título para ela mesma, a condessa de 3 estrelinhas. Mas e agora? A gente vai descobrir quem pediu quem em casamento. Então, vamos voar um pouquinho mais com a literatura. Vamos então voar novamente com as reinações de Narizinho. E este capítulo é o pedido de casamento. Narizinho estava no seu quarto conversando com a boneca. Senhora Condessa, acho que é tempo de mudar de vida. Precisa casar, senão acaba ficando tia. Amanhã vem cá um distinto cavalheiro pedir a mão de Vossa Excelência. Emília andava bem de saúde, gordinha e corada. Tia Anastácia havia enchido de macela nova a perninha que fora saqueada no passeio ao reino das abelhas, e Narizinho havia consertado uma de suas sobrancelhas de retrós, que estava desfiando. Além disso, pintara-lhe nas faces 2 rodelas de carmim bem redondinhas.
Emília não se mostrava disposta a casar. Dizia sempre que não tinha gênio para aturar o marido, além de que não via lá pelo sítio ninguém que a merecesse. Como não? Perguntou a menina. E Rabicó? Não acha que é um bom partido? A boneca ficou indignada e declarou que jamais se casaria com um poltrão como aquele. O fiasco feito na viagem à Terra das Abelhas não era coisa que merecesse perdão. A menina riu-se e explicou. Você está enganada, Emília. Ele é porco e poltrão só, por enquanto. Estive sabendo que Rabicó é príncipe dos legítimos, que uma fada má virou em porco, e porco ficará até que ache um anel mágico escondido na barriga de certa minhoca. Por isso é que Rabicó vive fossando a terra atrás de minhocas. Emília ficou pensativa. Ser princesa era seu sonho dourado, e se para ser princesa fosse preciso casar-se com o fogão ou lata de lixo, ela o faria sem vacilar um momento. Mas você tem certeza, narizinho? Tenho certeza absoluta. Quem me revelou toda essa história foi justamente o pai de Rabicó, o senhor Visconde de Sabugosa, um fidalgo muito distinto que vem fazer o pedido de casamento. Visconde? Repetiu Emília desconfiada. Então, o pai desse príncipe é Visconde só. Eu quero casar com o príncipe filho de rei. Você é uma bobinha que não sabe nada. O Visconde finge ser Visconde, mas na realidade é rei, e muito bom rei de um reino lá atrás do morro. Quando ele vier, repare na cabeça dele e veja que tem um sinal de coroa ao redor da testa. Para esconder esse sinal, ele usa cartola, que não tira nunca, nem na igreja. Deste modo, como ninguém vê o sinal da coroa, ninguém desconfia. Emília pensou e disse: Pois bem, aceito. Mas desde já vou dizendo que não saio daqui. Caso-me, mas não vou morar com Rabicó enquanto ele não virar príncipe novamente. Muito bem, concluiu o narizinho. Nesse caso, vá preparar-se para receber o Visconde, que não deve tardar. Ele já está a caminho. Vista aquele vestido de pintas vermelhas e ponha mais ruge na cara, ouviu? Enquanto a boneca se vestia, a menina correu ao pomar em procura de Pedrinho, que estava ocupado em chupar laranjas lima. Depressa, Pedrinho, arranje-me um bom visconde de sabugo, bem respeitável, de cartola na cabeça e um sinal de coroa na testa, e venha com ele pedir Emília em casamento. Enganei-a que Rabicó é filho desse Visconde, o qual é um grande rei de um reino lá atrás do morro. Os dois, pai e filho, foram encantados por uma fada, só devendo se desencantar no dia em que Rabicó descobrir uma certa minhoca com um certo anel mágico na barriga. E a boba acreditou? Acreditou piamente e declarou que, nesse caso, aceitará Rabicó como esposo, embora não vá morar com ele enquanto não virar príncipe novamente. Pedrinho fez como Lúcia pediu. Arranjou um bom sabugo, ainda com umas palhinhas no pescoço que fingiam muito bem de barba. Botou-lhe braços e pernas, fez cara com nariz, boca, olhos e tudo. E não esqueceu de marcar-lhe a testa com um sinal de coroa de rei. Depois enterrou-lhe na cabeça uma cartolinha e lá foi com ele à casa da boneca. Toc, 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 bateu. Quem é? Indagou de dentro a voz da menina. É o ilustre senhor Visconde de Sabugosa, que vem fazer uma visita à senhora condessa de 3 estrelinhas e pedi-la em casamento para seu ilustre filho, o senhor Marquês de Rabicó. Espere um minuto que já abro, respondeu a menina. E voltando-se para a boneca, vê, Emília, além de príncipe, ele ainda é marquês.
De modo que se você casar-se com ele, começa já a ser marquesa e um dia virará princesa. Não pode haver futuro mais bonito para uma coitadinha que nasceu na roça e nem escola esteve. Você vai ser a gata borralheira das bonecas. Emília deu 3 pulinhos de alegria e foi correndo botar mais um pouco de pó de arroz. Enquanto isso, o Visconde entrou. Narizinho fez uma respeitosa reverência e respondeu, sem dar a entender que estava falando com um rei disfarçado. Muito prazer, senhor Visconde. Puxe uma cadeira e sente-se no chão. Creio que fico muito satisfeita de saber que seu filho é marquês. E como vai a senhora Viscondessa? Sou viúvo, respondeu o Visconde, respirando profundamente. Meus pêsames! E a senhora, sua mãe, dona Palha de Milho? O Visconde suspirou de novo. Coitada, faleceu num horrível desastre. Como? Conte-nos isso! Exclamou o Narizinho, fingindo grande aflição. Pois é, foi comido por uma vaca, explicou o Visconde, enxugando nas palhinhas de milho do pescoço 2 lágrimas, uma de cada olho. A pobre, murmurou a menina muito triste. Eu sinto bastante, Visconde, mas o mundo é isso mesmo. Um come o outro. A vaca come as donas palhas e a gente come as vacas. A vida é um come-come danado. Estou aqui. Estou apostando que também os seus filhos foram comidos pelas senhoras galinhas. O Visconde arregalou os olhos como se não soubesse que tinha mais filhos além do marquês. Sim, explicou o Narizinho. Os grãos de milho de Vossa Excelência já teve pregados pelo corpo. Creio que podem ser chamados de seus filhos. Ah, sim, é verdade. Foram comidos pelo galo índio há 2 semanas. Nisto, Emília apareceu à porta no seu vestidinho de chita com pintas vermelhas. Senhor Visconde, disse a menina, tenho o prazer de lhe apresentar a sua futura nora, a senhora Condessa de 3 estrelinhas. Veja como é elegante. O Visconde levantou-se para saudar a boneca e, por distração, tirou a cartola, deixando que Emília visse o sinal de coroa em sua testa. Conversaram um pouquinho mais e o pedido foi feito. Emília não sabia o que responder até o que o Narizinho disse. Não devo dar opinião, Emília. Você tem que decidir por si mesma. Casamento não é brincadeira. A boneca pensou e afinal, tentada pela ideia de começar marquesa e um dia virar princesa, resolveu-se. Pois quero. Narizinho bateu palmas. Bravos, está tudo resolvido. Senhor Visconde, abrace a sua nora, a futura marquesa de Rabicó. O Visconde ergueu-se bastante comovido, abraçou a boneca e deu-lhe um beijo na face. Emília, muito vermelhinha, foi correndo para o quarto. Quanta coisa diferente acontece nesse sítio, não é mesmo? Olha só, bem importante a gente perceber. Estão enganando a Emília, a condessa de 3 estrelinhas aqui. Mas ela estava bem interessada em virar marquesa, né? E quem sabe um dia virar princesa. Por isso acabou aceitando o casamento com um leitão. Rabicó é um leitão. E vamos pensar quem foi o personagem que nos foi apresentado neste capítulo de hoje. Foi o Visconde de Sabugosa. Pedrinho foi quem criou o Visconde de Sabugosa, que é feito de sabugo de milho. Sabe uma curiosidade? A minha mãe contou que quando ela morava no sítio também, quando ela era criança, elas faziam muitas bonequinhas de espiga de milho, porque tem um cabelinho. E é por isso que o Visconde de Sabugosa tem uma barbinha que disse ainda, né? Como tinha alguns cabelinhos, serviram até de barbinha para ele, que é meio ruivo, da cor do cabelo de milho. Vamos conhecer um pouco mais deste personagem? Vamos fazer
conexões com outros textos que tratam deste mesmo tema. Para isso, você vai conhecer uma música muito legal. Confere aí. Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Júnior Deluca e vou cantar pra vocês a música do personagem que pra mim é um dos mais inteligentes de todos, o Sabugo de Milho, não é mesmo, professora? Mais conhecido também como Visconde Sabugosa. Olha ele aqui. O nome da música é de Sabugo a Visconde, do cantor Lenine. Olha aí que legal. Milho verde virou mungunzá, do Sabugo virei Visconde. Quem já leu minha história aprendeu, quem não leu vai perder o bonde. Eu sou milho de boa linhagem, cultura e bagagem pra dar e vender. Quem não leu minha história perdeu e é por isso que eu quero esclarecer. Eu andei pelas ruas da Grécia, eu fiz peripécia no reino de Atlantes. Fui o vassalo do rei Ramsés sem mover os meus pés daqui desse instante. Fui além das muralhas da China, além das minas do rei Salomão. Sem mover os meus pés dessa sala eu voei sem sair do chão. Tá no livro, tá escrito, assisto pica-pau. Pedrinho me fez Visconde, Sabugo de Milho intelectual. Tá no livro, tá escrito, assisto pica-pau. Pedrinho me fez Visconde, Sabugo de Milho intelectual. Milho verde virou mungunzá, do Sabugo virei Visconde. Quem já leu minha história aprendeu, quem não leu vai perder o bonde. Eu sou milho de boa linhagem, cultura e bagagem pra dar e vender. Quem não leu minha história perdeu e é por isso que eu quero esclarecer. Eu andei pelas ruas da Grécia, eu fiz peripécias no reino de Atlântia. Fui vassalo do rei Ramsés sem mover os meus pés daqui desse instante. Fui além das muralhas da China, além das minas do rei Salomão. Sem mover os meus pés dessa sala eu voei sem sair do chão. Tá no livro, tá escrito, assisto pica-pau. Pedrinho me fez Visconde, Sabugo de Milho intelectual. Tá no livro, tá escrito, assisto pica-pau. Pedrinho me fez Visconde, Sabugo de Milho intelectual. Gente, muito legal, né? O Deluca cantou pra gente, ficou tão linda essa música, eu adorei. Sabe de uma curiosidade também? O Deluca me contou que ele também compõe músicas e que para isso ele precisou estudar muita língua portuguesa. Importante, né? Ele diz que é essencial, tanto nesse processo que ele faz de interpretação musical, conhecer bem as músicas, mas também para ele compor, para escrever. Fica aí mais uma dica, né? Importantíssimo a gente conhecer bem a língua portuguesa. Então vamos analisar com mais cuidado essa letra dessa música tão legal que o Deluca apresentou pra gente. Vamos lá. De Sabugo a Visconde. O próprio título já nos traz uma informação importante. O Sabugo de Milho que virou Visconde. Mas olha lá, nós temos algumas informações importantes. Você sabe o que é mungunzá? Sabe? E você sabe, na verdade, o que é Visconde mesmo? Mais uma informação importante ali. Perder o bonde. Você sabe o que isso significa? Bom, você já deve ter ouvido uma expressão assim parecida, tipo, pegou o bonde andando. Ou seja, alguma coisa que já estava acontecendo e você chegou e ficou meio perdido na história. Então, é mais ou menos isso que essa letra traz pra gente. Olha lá, quem já leu uma história aprendeu. Ou seja, quem conhece, quem já leu a história do Visconde já sabe. Quem não leu vai perder o bonde, vai ficar perdido no meio da história, não vai acompanhar. Mas eu vou te ajudar, tá? Então a gente vai saber algumas coisas. O que é mungunzá? Se a gente procura no dicionário, a gente diz que é a mesma coisa que munguzá, que é, na verdade, o que a gente chama de canjica. Lá no Nordeste eles chamam de munguzá e a gente chama aqui de canjica. Simples assim, né? Mas vamos ver o que mais. O que é Visconde? É o título de nobreza imediatamente superior ao de barão e inferior ao de conde.
Então, a gente sabe que tá aí entre esses dois títulos. São títulos muito importantes. E a Emília estava interessadíssima em ganhar um novo título. Mas vamos ver mais um pouquinho da música. Olha lá. Milho de boa linhagem. Olha que importante essa informação. Cultura e bagagem para dar e vender. O que isso quer dizer? O que significa, minha gente? Cultura e bagagem. Lá no comecinho da nossa sequência de aulas, a gente retomou esse personagem, o Visconde, e eu contei para você que ele mora numa biblioteca. Então ele lê muito, ele tem muita informação, ele tem muita cultura e bagagem, que é tudo isso que ele vai adquirindo de informações, de leituras que ele fez, tá? E a expressão para dar e vender, o que significa? Que ele vende informações? Essa expressão, na verdade, está dizendo que ele tem um conhecimento acumulado em grande quantidade. E é por isso que a gente diz que é para dar e vender, de tanto que ele tem de informação. Lembra que a Emília é perguntadeirinha e ela questiona várias coisas com o Visconde? E ele sabe explicar muitas dessas coisas. O Visconde nos ajuda muito, ele é inteligentíssimo. Vamos ver o que mais a gente sabe do Visconde por meio dessa música que amplia as nossas informações a respeito desse personagem. Olha lá. Eu andei pelas ruas da Grécia. Olha que importante, ele já esteve na Grécia. No reino de Atlantis, aparece aqui o rei Ramsés. Você conhece todos esses elementos aqui? Eu vou te ajudar. A gente fala de Atlantis ou Atlântida. Olha que bacana. Então, Atlântida foi registrada pelo filósofo grego Platão. Falava de um reino que ficava ali nas profundezas do oceano. Certo? Que as pessoas iam atrás de muito ouro lá, que tinha um tesouro escondido. É uma história interessante essa do reino de Atlântida. Você pode ter visto em muitos filmes por aí. Na descrição de Platão, era uma ilha continental, em formato de anéis circulares, com a capital no centro. Sua terra era fértil e cheia de metais preciosos. Ouro ornava os palácios e as cidades eram organizadas. Interessante, né? Então, o Visconde esteve lá, mas ele também esteve com o rei Ramsés, dizendo que ele era, na verdade, um vassalo do rei Ramsés, ou seja, era um dos escravos lá do rei Ramsés no Egito, que era conhecido como Ramsés o Grande. Então, a gente sabe que o Visconde foi para a Grécia, foi para o Egito e também para a China. Ele foi para as muralhas da China. E nas muralhas da China e nas minas do rei Salomão. Ele também trabalhou nessas minas. Olha só. Agora, olha que interessante, ele voou sem sair do chão. Como que ele fez isso? Já pensou? Sem mover os pés da estante, sem sair da sala. Então foi tudo por meio da leitura, por meio da literatura. Ele esteve lá na muralha da China. Olha que importante construção. E também lá nas minas do rei Salomão. Que o refrão dessa música nos traz ainda é o fato de que foi o Pedrinho que o fez Visconde. Foi o Pedrinho que transformou ele em Visconde. Lembra? Ele que fez o bonequinho. A ideia também da Narizinho. Mas é um sabugo de milho intelectual que mora lá na biblioteca e sabe muito sobre todas as coisas. Muito legal conhecer esse personagem, né? Mas na nossa próxima aula a gente vai saber um pouco mais. E aí a gente vai conhecer um vestido maravilhoso. De quem será esse vestido? Em que ocasião ele será usado? Vai pensando aí que na próxima aula eu te conto tudo. Bem importante, então fique em casa, se cuide e até a nossa próxima aula.